Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. A gente vai cantar um louvor tão feliz. E hoje eu não sei o que aconteceu comigo, eu não estava me sentindo muito bem de tarde. E aí Deus tocou muito forte no meu coração, dizendo assim: não é que Deus vai nos livrar de coisas difíceis, porque a nossa vida é assim, né? Eu comecei a sentir uma dor de repente. Aí minha mãe diz: mãe, você tá branca. Eu falei assim: olha só, de repente eu estava bem. E eu falei assim: é tudo por Deus, que se Ele quiser, a gente não está mais aqui. E esse louvor, ele bem diz assim, ó: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. E realmente, tem dias de felicidade, dias também de dificuldade. Então eu convido vocês a adorar a Deus nesse momento, e que vocês possam refletir nisso, porque esse louvor, ele bem diz o que eu acabei de passar. Não é isso, mas é porque a graça dele que nos faz ficar de pé. Amém? Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Amém? Amém. Pai de graça, Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui na sua santa, gloriosa presença. Te louvamos, ó Pai, por este privilégio. É uma honra podermos nos reunir na sua presença. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo especial para nós nesta noite, e damos a Ti toda a liberdade para que o Teu Santo Espírito neste lugar cumpra o propósito para o qual o Senhor já designou este momento. Que este momento, ó Deus, seja esse tempo que nós passarmos aqui, tanto no templo, quanto aqueles nossos irmãos e irmãs, familiares e amigos que estão nos seus lares, que esse tempo seja um tempo de bênção, um tempo de renovo, de fortalecimento, um tempo de curas, um tempo de restaurações, um tempo de bênção, Pai, na nossa vida, na área que nós necessitamos, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem algo especial para nós nesta noite. Por isso, ó Pai, fica à vontade, ministra os nossos corações, quebra, Deus, toda a barreira que porventura se levantou entre nós e Ti. Damos a Ti toda a liberdade, toda a primazia, para que se cumpra no nosso meio aquilo que está no Seu coração. Eis-nos aqui, ó Pai,
Que o Teu Santo Espírito nos conduza, que o Teu Santo Espírito nos inspire nesse tempo de culto, em nome de Jesus. Esse culto especial, culto a Deus de ceia, culto de renovo, em nome de Jesus. Culto a Deus onde nós vamos celebrar esse momento magnífico, esse momento maravilhoso, que é essa expectativa da Tua vinda, da comemoração da Tua vinda, em nome de Jesus. Oramos assim, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, fica à vontade. Maiara e Gabriel também, se quiserem sentar, fica à vontade, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, mais uma vez, cumprimentá-los e profetizar sobre a tua vida a graça de Deus e a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. E essa paz que nós sempre profetizamos um na vida do outro, é a paz que não é humana, que justamente hoje nós estamos aí para celebrar, né? Todos os cultos desse período que antecede o Natal é tempo de celebrar. E o tema que nós vamos estar abordando nessa noite é exatamente isso, paz. E às vezes a gente cumprimenta um ao outro e não se atenta para essa palavra profética, né? Eu, por exemplo, sempre quando vou cumprimentar ou iniciar um vídeo ou qualquer coisa assim, eu sempre vou cumprimentar com a graça e a paz, que é uma prática e um hábito, especialmente dos metodistas, né? E às vezes a gente não se atenta para essa palavra profética. Quando a gente olha para o irmão e diz, né? Graça e paz. E aí ele responde assim, graça e paz. E aí ele não recebeu aquela palavra profética, nem disse amém, nem entendeu, às vezes já profetiza também, mas nem entendeu como que é essa ideia da paz que vem do Senhor, e isso é profético, gente. E nessa noite, nós vamos ter um culto especial, como eu sempre digo, porque o Senhor está presente no nosso meio, especial porque celebramos aí o tempo do Advento, especial porque nós vamos também celebrar a Santa Ceia do Senhor, especial porque nós estamos aqui em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías 43. Isaías 43. Você que está em casa, né? Se quiser acompanhar a gente aí no texto. Isaías capítulo 43, versículos de 1 até o 13, é o que nós vamos ler. Texto poderoso. Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías nessa noite, no livro de Isaías, o período. Eu espero que Deus nos abençoe, nos inspire, nos encha através dessa palavra. Você pode ficar de pé, por favor, para a gente ler junto esse texto? Isaías 43, versos de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. De Isaías capítulo 43, versículos 1 até o 13. Isaías 43. Tem textos na Bíblia que são impactantes, né? Estes textos de Isaías, especialmente do verso 40, do capítulo 40, até o 43, 45, 53, são textos impactantes, né? Que impactam a nossa vida. O pessoal que usa o aplicativo sai na frente, né? Isaías 43, versículo 1 em diante. Isaías 43. Eu não combinei com a Maiara e também não combinei a ministração do louvor e nem combinei para ela ficar mal à tarde, né? Na verdade ela está ali
mas a possibilidade talvez dela ter que ir para casa, que ela não está bem, na verdade, ainda. E quando ela disse que passou mal, foi agora há pouco antes de se preparar para ir para a igreja. A dúvida é, ela vai para o hospital ou para a igreja? Oh, Jesus, misericórdia, né? Isaías 43, verso 1 em diante, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traz um povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-os ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Pode sentar, querido. A gente poderia continuar lendo o texto, né? A gente poderia continuar lendo esse texto tranquilamente. Muito poderoso, muito atual, muito impactante, né? Tem alguns textos da Bíblia que parece que foram escritos direto para nós. Direto para nós. E nessa noite nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema paz, né? Mas antes de chegar propriamente dito no tema, nós vamos percorrer aqui alguns ensinamentos do livro de Isaías, ou algumas palavras proféticas do livro de Isaías. No meio da ministração, nós vamos renovar a nossa expectativa para a vinda de Jesus, para essa comemoração da vinda de Jesus, né, o nascimento de Jesus. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. No nosso boletim, no boletim da Igreja Metodista, que ele está sendo por horas distribuído online, nos grupos de WhatsApp, tem uma mensagem muito boa, muito abençoada do nosso bispo, do bispo João Carlos, em relação à comemoração do Natal. Muito se fala sobre a comemoração do Natal. Posso, não posso? Está certo, não está certo? Teologicamente, biblicamente, está certo, não está certo? O que a Bíblia diz? Enfim. E o nosso bispo preparou uma ministração abençoada para ser distribuída na correspondência que ele tem com os pastores, e a gente sempre usa as mensagens do nosso bispo no nosso boletim. Então está lá no nosso boletim, você pode ler, estudar um pouquinho sobre essa questão
da celebração do Natal. A celebração do Natal. Então, no meio da ministração aqui, a gente vai renovar essa expectativa da chegada desse dia especial de celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador. E aí vamos seguir aqui pelo texto, e no meio da ministração também, ou pelo menos, talvez no final ali, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e depois a gente louva, tá bom? Combinado dessa forma? E depois a gente louva com o instrumental ou a capela. Deus é quem sabe, mas nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pois bem, essa semana eu estava lendo e ouvindo, estudando um pouquinho do livro de Isaías. Aliás, é muito difícil estudar o livro de Isaías em uma semana. É muito difícil. O livro é muito complexo. Não é porque ele tem 66 capítulos, não é só por isso. É porque ele trata de um momento histórico muito importante na vida de Israel, na verdade, 3 momentos. E além de que o livro de Isaías tem bastante importância e se destaca na questão dos livros proféticos, então tem muita profecia, tanto para o povo de Israel, quanto todas as regiões que estavam em volta ali de Israel, né? Então, estudar em uma semana é complicado, é difícil, mas vale a pena a tentativa, pelo menos uma panorâmica, ou um panorama geral a gente consegue alcançar. Alguns estudiosos vão dizer que o livro de Isaías, ele é organizado em 3 partes. Não sei quantos já ouviram essa percepção, né? essa fala. É como se, até alguns, quando vão estudar Isaías, eles dividem o livro de Isaías em 1º Isaías, 2º Isaías e 3º Isaías. O capítulo, a primeira porção, ela vai do capítulo 1 até do capítulo 1 até o capítulo 39. Do capítulo 1 ao 39 é considerado o primeiro bloco, primeiro Isaías, né? E esse período histórico abrange o período antes de o povo de Israel ser levado cativo pelos assírios, pelos sírio-fenícios, né? E do capítulo 40 até o 55 é chamado de 2º Isaías, ou o 2º bloco do livro de Isaías, e aí abrange já o período que o povo estava no cativeiro. Por isso, quando você olhar ali no capítulo 40, se você olhar no capítulo 40, no verso 1, ele vai começar dizendo assim, consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, ele vai dar uma palavra para aqueles que estavam lá no cativeiro. E por isso que do capítulo 40 ao 55 é muito gostoso de ler o livro de Isaías. Por isso tem esses textos maravilhosos aqui, essas palavras de consolo, de fortalecimento, de renovo, palavras de bênção, né? Porque o povo estava no cativeiro, o povo estava vivendo aquele jugo lá do cativeiro, sendo dominado pelos seus inimigos. E do capítulo 56 até o 66 já é o momento pós-exílio, o momento que o povo já é resgatado do exílio, e ali já estão fixando as suas residências e já estão olhando para algo mais longe, um lugar ideal, um lugar utópico, uma profecia de restauração completa do povo de Israel, do povo de Deus, né? O tema central do livro de Isaías, do começo ao fim, é a salvação. Do começo ao fim, no livro de Isaías, nós vamos encontrar esse tema, salvação. Não há uma sequência muito lógica. Por exemplo, ele começa o capítulo 1 já dando palavras proféticas, chamado a arrependimento e tal. Mas aí o chamado mesmo do profeta apresenta ali no capítulo 6. Então, o ideal teria que ser o chamado no capítulo 1 e depois as palavras proféticas. Mas não. Então ele não tem muito uma ordem cronológica, uma organização cronológica. Aliás, toda a Bíblia tem
tem essa dificuldade. Nenhum texto bíblico tem o objetivo de contar uma ordem cronológica. Não esqueça o dia que eu cheguei na faculdade de teologia e disse para uma das professoras que eu tinha comprado uma Bíblia chamado, não me lembro o nome da Bíblia, a História, alguma coisa assim. E essa Bíblia, eu disse para ela assim, todo cheio, né? Comprei uma Bíblia e ela está organizada em ordem cronológica dos textos. A professora disse assim, essa Bíblia, quero ver essa Bíblia, porque é impossível se colocar os textos bíblicos em ordem cronológica, é impossível. Aliás, nenhum texto, nem o livro, nem a Bíblia como um todo tem esse objetivo de colocar em ordem cronológica. Mas o livro de Isaías, então, ele trata especificamente, o tema central de Isaías é salvação. Salvação, não uma salvação qualquer, uma salvação através de um Messias, salvação através de um enviado, de um libertador. E essa ideia de salvação do livro de Isaías não é só a salvação eterna, não é só a salvação na eternidade, porque Isaías primeiramente foi escrito para o povo de Israel, que estava um momento antes de ser levado como escravo, outro momento estava no exílio como escravo. Então, não é só, ele não vai falar somente de salvação, salvação espiritual, sobrenatural, a salvação que nós conhecemos, fala também de salvação, de libertação do sistema onde eles estavam sendo dominados. E é interessante que mesmo essa salvação ali é predita, é profetizada através de um Messias. Depois Deus vai levantar o imperador Ciro, e Ciro então, uma espécie de Messias, de enviado de Deus, vai ser ungido para libertar o povo especificamente do cativeiro. Muito interessante o livro de Isaías. É lógico que também, quando se fala de salvação através de um Messias, essencialmente ou especialmente está se falando da salvação da eternidade. A salvação da eternidade. E o livro de Isaías, como eu disse, na literatura profética, é um dos livros que tem mais destaques, porque as profecias de Isaías são muito claras, e Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Imagina, eu estava fazendo um exercício talvez para fixar o conteúdo, né? Nós estamos no ano de 2020. Imagina 700 anos atrás, em 1320, alguém escrevesse, 1319 ali, alguém escrevesse que, olha, no ano de 2019 vai surgir um vírus, e esse vírus vai se espalhar rapidamente para todos os países conhecidos. Esse vírus vai atingir pessoas da classe mais rica, da classe mais pobre. Esse vírus vai matar muita gente. Todos os países vão se unir na busca de uma solução contra este vírus, e ainda assim vão ter muita dificuldade de vencer. Imagina isso acontecendo, né? Essa escrita, essa profecia, que é isso que acontece. Isaías profetiza sobre a salvação através de um Messias, coisa hilária, coisa muito estranha. O Novo Testamento cita o livro de Isaías pelo menos umas 400 vezes. Pelo menos umas 400 vezes o livro de Isaías é citado em relação às profecias. Então, na literatura profética, é um livro central. Um livro abençoado, abençoado. Então, primeiramente, Isaías foi escrito ao povo de Israel, pensando nessa libertação do domínio dos seus inimigos, mas também no domínio espiritual, no domínio espiritual das trevas. Tem até alguns textos
que ele diz, né, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então fala de algo sobrenatural, uma libertação, uma salvação espiritual. Então foi escrito para aquele povo, para uma libertação dos seus inimigos terrenos, mas também dos seus inimigos espirituais. E a partir do momento que Jesus é enviado, nós somos considerados este povo aqui, o Israel de Deus, o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, que antes nós éramos oliveira brava, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. João 1,12 vai dizer assim, que Jesus veio para os que eram seus, o povo judeu, os israelitas, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos agora considerados este povo, o povo de Deus, o Israel de Deus. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha. Então, agora, esse texto, ele não se aplica mais a somente o povo de Israel. Ele se aplica também a nós. Ele se aplica inclusive nós que estamos aqui reunidos nessa noite, né? Nessa noite. Agora, algo que vale a pena chamar a atenção aqui é que não é possível se falar sobre salvação sem falar sobre um Salvador. É impossível que se fale sobre salvação sem falar de um Salvador. E então Isaías vai trazer muitos textos gerando no coração daquele povo a expectativa da chegada deste Messias, esse enviado de Deus, esse servo sofredor, este que tomaria sobre si todas as dores, todo o castigo, todo o pecado da humanidade e traria sobre si, trazendo libertação completa sobre o povo. Então, quando Isaías começa a profetizar sobre o Messias, ele não vai mais falar somente ao povo de Israel, e ele não está falando mais somente de uma liberdade política. Agora, a abrangência é para todos os povos, e a liberdade, a libertação agora é espiritual. E quando nós aceitamos a Jesus, a gente aceitou esta profecia, ou essas várias profecias que estão descritas no livro do profeta Isaías, com muita propriedade, com muita clareza. Muitos textos foram usados, por exemplo, por Jesus. Isaías 61, quando o texto diz assim, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e tal. É o texto que Jesus usa quando ele chega na sinagoga, lá em Mateus, né? E ele senta na sinagoga, e estão falando ali, ele vai à frente, pega o livro da lei, o livro de Isaías, abre o livro de Isaías, lê esse texto, e diz assim, hoje se cumpriu essa palavra, dá o livro novamente na mão do responsável, volta a sentar, e todos ficam impactados com ele. Vários textos, várias profecias são cumpridas na vinda de Jesus. E quando nós então aceitamos a Jesus, a vinda de Jesus, nós aceitamos estas profecias que estão descritas ali no livro de Isaías, que fala claramente sobre isso. E antes da gente prosseguir, eu quero pensar um pouquinho nessa expectativa que é gerada pela vinda desse Messias. Nós estamos aí em face, talvez, não sei, talvez para uns não, mas para a humanidade num todo, no geral, é a maior luta que se está vivendo, humanamente falando. As maiores lutas que a humanidade já enfrentou, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com toda a sabedoria já alcançada, a inteligência alcançada, o homem está sofrendo ainda com toda essa situação aí desse vírus. E não é só o vírus, porque aí vai gerando um efeito cascata, né? Vem aí os problemas sociais, econômicos, políticos, tempo difícil, tempo que a gente não se dá nem conta do que está passando, e nós já estamos aí finalizando o ano.
dia 6 de dezembro de 2020. Parece que esse ano foi um rascunho mal feito. Eu tenho mania de escrever, sabe? Tenho mania de escrever. Então, volta e meia eu estou escrevendo alguma coisa ali e erro, né? Ou rabisco, tento consertar, daqui a pouco você olha para aquele rascunho ali, embora tudo, joga fora. Outro dia eu ouvi uma frase, alguém disse assim: não vou contabilizar o ano de 2020 na minha idade. Não usei ele, não vivi esse ano, né? Não usufruiu, mas viveu. Né? Essa é a percepção de muitas pessoas. Não é difícil, porque as coisas passaram, as coisas estão passando, a gente não está se dando conta muito disso. Desde uns 2 domingos para cá, eu tenho pensado e tenho trazido para a igreja, para os irmãos, essa necessidade da gente olhar para aquilo que é eterno, para a gente tentar tirar os olhos do que está acontecendo, porque senão a gente acaba sendo dominado, sucumbido por essas situações. E quando a palavra profética é lançada sobre aquele povo, sobre nós, o objetivo para ser gerado é isso. É uma expectativa, uma esperança. Dias melhores virão, sim, em nome de Jesus. Tudo isso vai passar, sim, em nome de Jesus. Tudo isso, nós não vamos ser destruídos no meio de tudo isso. Ainda que tem alguns catastróficos por aí, né? Algumas previsões catastróficas. Não vão, porque vamos vencer tudo isso, vamos enfrentar tudo isso. A igreja vai sair forte sobre tudo isso. A crise faz parte da vida do ser humano. Desde que a gente é criancinha, a gente vive crise, né? É crise porque daí não dá para ficar mais sentando no colinho da mamãe, porque, né, já cresceu, já é um barbado, né? São crises. É crise porque tem que andar, daí dá medo, porque vai que anda e cai, né? Às vezes a gente não sabe, mas é a crise que está vivendo naquele tempo. A crise faz parte. O problema não é enfrentar a crise, é como você a encara, como nós a encaramos, como nós a enfrentamos, onde nós recorremos para vencer e superar aquela dificuldade. E aqui, no povo, especialmente até o capítulo 39, quando o povo está antecedendo o exílio, há as palavras: se convertam, se arrependam, voltem ao Senhor, purifiquem os seus pecados. E o povo, em desobediência, segue, e então vem a consequência. E quando eles são levados para o cativeiro, Deus poderia dizer assim: bem feito, eu avisei, né? Eu avisei que ia acontecer isso, mas Deus não é assim. Deus, a Bíblia diz que é cheio de graça e de misericórdia. Ele é um Deus maravilhoso. Ele não livra da consequência. Ele não livra da consequência. Mas Ele vai conosco no meio da situação. Ainda que a gente está colhendo o que plantou. A misericórdia de Deus fala mais alto. O amor de Deus fala mais alto. E aqui o profeta está querendo gerar no coração daquele povo essa expectativa. Dias melhores virão. Jeremias, quando escreve isso, ele diz assim: olha, vocês estão indo para o cativeiro, plantem pomares lá, cultivem terras, construam suas casas, deem seus filhos a casamento, suas filhas, casem os seus filhos, suas filhas, ou seja, viva aquele tempo. Não deixa o tempo do cativeiro, o tempo da dificuldade passar em branco a ponto de que você tenha esse sentimento: eu quero riscar 2020 ou esse tempo da minha vida. Não dá para riscar. Quero fazer um reset aqui e voltar lá no dia 12 de março, onde no dia 13 de março chegou o decreto aqui em Florianópolis, né? Quero voltar lá e não dá, querido, não dá. Relógio, o ponteirinho do relógio, essa é bem conhecida, né? O ponteirinho do relógio só vai para frente, querido. Começou a ir para trás, está com problema no relógio, né? O tempo não para. O tempo não para, graças a Deus por isso. Agora a gente tem que aprender a viver esse tempo. E aqui, quando o profeta Isaías traz essas palavras proféticas, ele está querendo gerar no coração daquele povo essa expectativa, sabe? Essa expectativa, essa esperança de dias melhores. Agora nós estamos no período do Advento, segundo domingo do Advento. Permitam-me
Nós estamos vivendo aí, então, o segundo domingo do Advento. E o Advento exatamente tem essa palavra, tem esse significado. É tempo de espera, tempo de expectativa. Virá o Natal. Aliás, esse ano o Natal vai ter que se reinventar, como foi o ano todo, né? Nem dá para comprar tantas coisas, porque não vai ter tanta festa, não vai ter tanto encontro. A gente espera que não, né? Prudentemente. E aí, vamos ter que reinventar. Que tempo é esse? Que dia é esse que vai chegar? Tenho por mim que para nós, como igreja e como comunidade, o que tem que ser gerado no nosso coração também é essa expectativa que o Senhor dos Senhores, que o Rei dos Reis, que o Salvador, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, né, aquele qual Deus profetizou, ele vai chegar. Se a gente fosse olhar numa linha cronológica, Isaías está olhando lá para frente e dizendo assim, ele não diz quanto tempo, tá? Digo eu e não a Bíblia. Daqui 700 anos, mais ou menos, ele vai chegar. Ele vai chegar. E vai restaurar todas as coisas. E vai libertar. Politicamente não, mas espiritualmente vai. E então ele gera no coração daquele povo uma esperança, uma expectativa de dias melhores. E aí o Senhor vem lá no ano, vamos colocar assim, ano zero, né? Para não entrar aqui numa questão específica. Mas Jesus vem lá no ano zero. E aí nós estamos 2000 anos depois daquele ano, e olhando para trás, dizendo assim, ele veio, o Messias veio, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o prometido de Deus, o Emanuel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus conosco veio. Ele veio. E então nós estamos hoje, dia 6 de dezembro de 2020, às vésperas de celebrar essa vinda do Messias. Essa é a ideia de Advento, né? Essa é a ideia de Advento. Deixa eu ler aqui conforme nós escrevemos. Tempo de chegada, tempo de conversão e arrependimento. E esta é a segunda semana do Advento. E o tema dessa semana é paz. Quando nós acendemos a primeira vela do Advento, nós relembramos que a esperança de dias melhores está entre nós. E quando nós acendemos a segunda vela do Advento, que simboliza a paz, lembramos que o príncipe da paz está chegando. Afirmamos o nosso compromisso de anunciar e construir a paz. Se eu mesmo não agir e não for instrumento da paz, quem agirá em meu lugar? Vamos orar em nome de Jesus? Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor enviou o teu Filho, o teu servo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sendo o príncipe da paz. Louvamos o teu nome, porque o Senhor fez grandes coisas e está fazendo grandes coisas. E nesta hora, Pai, queremos abrir o nosso coração para essa expectativa boa, para essa esperança maravilhosa, para que esse sentimento de paz que vem de Ti enche o nosso coração, enche a nossa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não sei o tempo que cada um aqui está passando, mas que seja, Deus, agora reacendido a chama dessa expectativa de que a paz do Senhor venha reinar em nossos corações, no nome de Jesus.
Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, olha de novo lá no seu texto, Isaías 43. Isaías 43, ali no versos 1 e 2, vai dizer assim. Vamos ler novamente para relembrar e para fortalecer aqui a nossa reflexão, né? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Aí, querido, eu fiquei pensando, rapaz, esse texto fala de paz. Esse texto fala de paz. E aí, como eu disse, não combinei com a Maiara para ela ministrar um louvor assim, né, conforme ela disse, e nem ela ficar mal antes do culto aqui, né? Poderia ter combinado isso daí, né? Mas aí não teria toda essa autoridade, né? Mas esse texto fala de paz. E será que fala de paz? Fala, querido. Fala de paz, né? Esse texto fala de paz. Quer ver? Ali no Isaías 7:14, dá uma olhadinha lá, Isaías 7:14. Qual a profecia que diz a respeito de Jesus? Isaías 7. Isaías então está escrevendo sobre Jesus, né? Isaías 7:14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Novamente, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Se você olhar a referência da tua Bíblia, vai estar escrito lá na referência, Mateus 1:23. Porque a profecia é dada aqui em Isaías e ela se cumpre lá no nascimento de Jesus. Não somente Mateus, mas especialmente Mateus e Lucas, eles vão descrever quando o anjo apresenta-se a Maria, né, para dizer para ela que ela estaria grávida e que aquele que ela estaria gerando seria o Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Seria aquele que viria da parte de Deus para estar com o seu povo. Quer ver uma outra palavra profética aqui? No capítulo 9, verso 6, também fala sobre Jesus. Mateus 9, versículo 6. 700 anos, mais ou menos, antes dele nascer. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Percebe? Príncipe da Paz. Capítulo 9, versículo 7, fala exatamente a respeito de Jesus. Olhando para esses dois textos, junto com o texto ali de Isaías 43, eu volto a afirmar, Isaías 43 é um texto sobre paz. Sobre paz, parece que não, né? Mas é. Agora, se você olhar lá no livro de Mateus, capítulo 28, vai lá, deixa o Isaías aberto. Mateus 28. A gente está construindo aqui a nossa ideia. Mateus 28. Conhecido também, né? O que diz lá? Mateus 28.
especialmente o versículo 20, na parte final do versículo 20. Na parte final do versículo 20. Jesus fala sobre a autoridade, fala sobre o que era para os seus discípulos fazerem. E no versículo, na parte final do versículo 20, ele diz assim, 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Coisa tremenda, né? Tremendo esses textos. Então lá em Isaías 7,14, o profeta profetiza que viria o Deus conosco, Emanuel, que estaria no meio do seu povo, com o seu povo. E no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus já tinha vindo e estava no meio do povo geograficamente. Agora Jesus anuncia que estaria com todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, até o fim. Isso é Deus conosco. Vai agora no livro de João, capítulo 14, verso 27, por favor. E aí, a gente chega no nosso tema desta noite. João 14, verso 27. João capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz ali. É o próprio Jesus que está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ótimo, maravilha. Mas, porém, contudo, todavia, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que Jesus afirma aqui, querido. Quando nós pensamos na ideia de paz, nós pensamos em um tempo sem lutas, sem dificuldade, sem adversidade, sem preocupações, sem sentimento de ansiedade. Algumas características do tempo de paz, do local que há paz. E a gente talvez, quando pensa na paz, pensamos nessas condições, que a minha casa está em paz quando não tem nenhuma dificuldade lá, quando não tem nenhum problema lá. A minha vida está em paz quando não tenho nenhuma enfermidade, quando não tenho nenhuma batalha profissional, econômica, um desafio, enfim. A gente parece que tem essa concepção de paz. Porém, quando Jesus vai falar sobre a paz, ele diz assim: a paz que eu dou a vocês, a paz que eu conquistei e dou a vocês é diferente. É uma paz que não é igual a essa concepção que vocês têm de paz, é diferente. O mundo não pode dar essa paz. Por quê? Porque a paz que o Senhor nos concede não é a ausência de problemas, não é a ausência de conflitos, não é a falta de dificuldade, de empecilhos, de barreiras. Por isso, querido, eu volto a dizer, Isaías 43 é um texto que fala sobre paz. Porque se você olhar no texto ali, Isaías profetiza ao povo de Israel, e Deus traz a nós essa palavra nessa noite. Ele diz assim: se por acaso você passar pelas águas, se porventura você passar pelo fogo, não, querido. Ele diz assim: quando? Não é? Quando? Quando você passar pela água, quando você passar pelo rio, quando você passar pelo fogo, não é se você passar, não é talvez você passe, se você ficar enfermo, não, é quando. Que doideira, né? Que doideira. Por que isso, querido? Porque não é que nós somos
somos cristãos, a gente ouve isso sempre, mas a gente precisa reafirmar isso. Não é porque a gente aceitou o Emanuel na nossa vida, o Emanuel de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, Jesus na nossa vida, que a gente não tem dificuldade. A gente sabe disso, né? O próprio Jesus já afirmou isso várias vezes. E aí, o que nós precisamos saber é que não é ausência, é que quando passarmos, e vamos passar, e eu não profetizo isso a ninguém, eu profetizo bênção. Só que mesmo a bênção para acontecer na nossa vida, tem alguns acertos, né? Lembra do exército de ossos secos? O exército que se levanta no vale dos ossos secos, primeiro é só osso, depois osso batendo com osso, um rebuliço, né? E aí se junta carne, nervo e tal, e, enfim, aí tem um exército, mas não é de cara um exército, de cara é um caos. Há um desafio, há uma dificuldade, mas o exército se levanta, mesmo a bênção, ainda assim tem adversidade, dificuldade, acerto, ajuste, não é fácil. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos imunes das dificuldades da vida, do mundo, do sistema onde nós estamos inseridos, porque Isaías já deixou bem claro ali, vocês vão passar pelo fogo, vocês vão passar pelas águas, vocês vão passar pelos rios, mas fica tranquilo, eu vou estar contigo. Aí isso é paz, isso é paz, isso é paz. Não é se a gente vai passar ou não pelo problema, é que quando a gente passa, o Senhor está conosco. Aí é que mora o X da questão, a revelação da parte de Deus. Por isso que quando eu li esse texto, eu falei assim, Jesus, esse texto é sobre paz, eu vou ministrar isso aqui no dia que o tema for paz. Porque nós precisamos saber disso, que o Senhor está conosco. Você está enfermo? O Senhor está contigo. E aí, de alguma forma que ninguém conseguiu explicar ainda, no seu coração é gerado paz. E não é uma paz que o mundo dá, exatamente o que Jesus diz lá em João 14. O mundo não entende, porque não é a paz das circunstâncias. Não é porque tudo me vai bem, como nós cantamos, não é porque as coisas estão tudo bem que eu estou em paz. Não, eu estou em paz em meio à situação, em meio à dificuldade, passando pelo fogo, passando pelas águas, passando pela prova, tendo escassez na casa, às vezes desempregado, às vezes enfermo. Mas o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, isso me fortalece, isso me anima, me renova, isso me enche de paz. E as pessoas não compreendem. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem assim, nossa, você não tem luta, não tem problema, não tem? Tem, mas o Senhor está comigo e o Senhor é poderoso para me ajudar e nós vamos seguir na vida com o Senhor. É o que vai fazer a diferença. Isso precisa estar claro no nosso coração. Então se cumpre o que a palavra do Senhor nos diz. Essa convicção de que o Senhor está conosco todos os dias. Essa ideia de todos os dias é engraçada, porque poeticamente é bonito dizer, mas na prática, no dia a dia, não é fácil. Ter a convicção de que o Senhor está conosco todos os dias compreende entender que Ele está conosco no tempo bom, mas também está no tempo difícil. Aliás, existe uma poesia das antigas aí, sobre aquela poesia dos rastros na areia, né? Até teve uma dupla sertaneja que gravou essa música, Duduca e Dalvan. Um deles morreu, acho que foi o Duduca, morreu. O Dalvan se converteu, ele é convertido. E eles gravaram essa música lá de 1900 e alguma coisa, né? E eles diziam isso, a poesia diz exatamente isso. Há momentos na minha vida que eu olho para trás e eu vejo 2 pares de rastros na areia. E aí o questionamento do poeta era, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei para trás e eu vi só um par de rastros na areia. E a pergunta era, naquela hora mais difícil o Senhor me abandonou? E aí, aquele que é questionado, supõe que seja Deus, especialmente na nossa mensagem, responde,
Para o poeta ali, não, querido, naquela hora mais difícil da tua vida, eu te carregava no colo. Os rastros na areia são meus. Essa é a ideia do Deus conosco, querido. Isso gera paz no nosso coração. O príncipe da paz, ele é príncipe da paz porque a paz dele excede o entendimento, a compreensão humana. E não vem por meios humanos, questões e conquistas e situações humanas. Ela é uma paz espiritual. Oh, glória a Deus! E então, nessa noite, quando nós celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos estar celebrando esse renovo da paz do Senhor no nosso coração. Quem é que não precisa de paz nesse tempo? Quem é que não precisa experimentar essa paz? Quem é? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão atribuladas, perturbadas. Todo dia me chega uma notícia porque a gente acaba lidando com muitas pessoas e acaba chegando a notícia, você fica apreensivo, e aí você tem que colocar na presença de Deus, orar ao Senhor, abrir para o Senhor e pedir. Deus, gera no meu coração a paz, e gera no coração desta pessoa, desta família a paz. Gera lá, porque senão a gente não suporta, querido, porque senão a gente não sobrevive. E nessa noite nós estamos aqui, nós aqui no templo, os irmãos aí nos seus lares, para renovarmos essa paz no nosso coração. Fica tranquilo, querido. O Senhor está contigo. Olha que bênção, olha que bênção. Vamos ler o versículo de novo, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Oh, glória. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Lá no verso 13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia, glória a Deus. E nós vamos cear nessa alegria e nessa expectativa maravilhosa de que seja gerado no nosso coração esta paz, em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero te convidar a se colocar em pé, por favor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei como está a sua situação nessa noite. Mas eu quero orar para que o Senhor venha gerar no seu coração a paz. Talvez a turbulência, a agitação da alma que você está vivendo, não é por causa dos problemas exteriores, não é por causa dos problemas ao seu redor. Talvez é por questões dentro de você mesmo, sentimentos, às vezes até práticas, às vezes até atitudes. Não sei, Deus é quem sabe. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. O príncipe da paz enchendo o seu coração, o nosso coração, da paz, que excede todo entendimento. Então eu quero te pedir agora, abra o teu coração, fale com o Pai, coloque para Ele aquilo que está gerando no seu coração, talvez essa turbulência. Pai de amor, Pai de bondade, Pai maravilhoso, eu quero te louvar nesta hora, porque o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos deixou e nos deixa só. Jamais nós estamos sós. O Senhor anda conosco, vai conosco. O Senhor passa, ainda que nós estejamos no rio, no fogo, no vale da sombra da morte, no vale, no monte, no deserto, na fornalha de fogo, na cova dos leões, até mesmo, Senhor, no sepulcro. O Senhor está conosco. O Senhor anda conosco em todo o tempo. O Senhor não nos deixa só. E nessa hora nós queremos te louvar, Pai amado, porque o Senhor não é limitado por um espaço geográfico, pelo dia, pela noite. O Senhor em todo o tempo está agindo, está operando em nossas vidas. E nessa hora, Deus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos e irmãs. Se há no nosso coração algum sentimento, alguma prática, Deus, algo que está dentro de nós, que está gerando essa turbulência, está gerando, Deus,
essa inquietação da alma, que o Senhor venha nos perdoar agora, que o Senhor venha nos santificar agora, Deus. Se há, Deus, no nosso redor, Pai, situações relacionadas à nossa vida, problemas familiares, questões, ó Deus, da nossa profissão, Senhor, das nossas finanças, das questões materiais, ó Pai, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha manifestar o seu poder, em nome de Jesus. Se há alguém, Senhor, no nosso convívio que está enfermo, que está passando por um momento muito difícil, ó Deus, e que nós estamos atribulados por causa dessa pessoa, nessa noite, meu Pai, venha agir, venha operar, Senhor, nesta vida, especialmente no nosso coração, venha gerar paz, venha gerar a tranquilidade que vem de Ti, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, eu oro nesta hora, entregando os meus irmãos e irmãs diante de Ti, e agora que vamos, Pai, partilhar do Teu corpo, do Teu sangue, representados pelo pão e o cálice, Pai amado, renova o nosso interior, enche a nossa vida de paz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, oramos, amém. Oremos. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade e presença, um memorial maravilhoso que o Senhor nos mandou que celebrássemos, e trazemos nesta hora, de uma forma muito viva, real e presente, Pai amado, a Sua morte, a Sua ressurreição, a Sua ascensão. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos benefícios que a Tua morte nos concedeu, e Te pedimos humildemente, ouça-nos com o Teu Santo Espírito e abençoe, Deus, as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que nós vamos comer seja comunhão no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e o cálice que vamos partilhar seja comunhão no sangue do Senhor Jesus Cristo. E comendo no pão e bebendo no cálice pela fé, sejamos renovados no nosso ser interior, seja gerado paz, e esse sentimento de que o Senhor está conosco seja mais e mais fortalecido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, elevou aos céus, deu graças ao Pai, repartiu, entregou aos seus discípulos e disse: este pão é o meu corpo, comam dele todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. E da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, elevou aos céus, agradeceu ao Pai e disse: esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Bebam deste cálice todas as vezes que estiverem reunidos em memória de mim. Aleluia. Pode sentar por hora. Quero chamar o Daniel e a Dona Sônia que vem aqui do lado. Enquanto isso, eu quero orar pelos nossos irmãos que estão nos seus lares com a sua mesa posta. Bom? Em nome de Jesus. Senhor, venha abençoar também este pão e este cálice que está na mesa desses nossos irmãos e irmãs, dos seus familiares. Pai amado, consagra, abençoa, e que seja alimento espiritual para cada um, em nome de Jesus. Quando nós partilharmos do pão e do cálice aqui no templo, e os teus filhos dos seus lares, que há um só mover entre nós, como família, sejamos renovados em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Espere você que está em casa para comer do pão e beber do cálice junto conosco, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Enquanto a Dona Sônia e o Daniel vai se servir, fica à vontade, queridos. Você pega o pão, pega o cálice. Se você quiser se colocar em pé, para a gente louvando, depois a gente toma junto, tá? A gente come junto. Pega o pão, pega o cálice, vai orando, vai pedindo para o Senhor renovar a sua vida, em nome de Jesus. O meu
nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que pela fé nós cremos que isto é um alimento espiritual. Nós não cremos na transubstanciação. O pão e o cálice, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Mas o simbolismo que esses elementos têm para a nossa vida espiritual são tremendos. E pela fé nós podemos ser curados. Pela fé nós podemos ser fortalecidos no nosso ser interior, no íntimo do nosso ser. Então, pela fé, coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Deixa o seu copinho no seu banco, não se preocupe com o copinho agora. Nós vamos louvar. Jesus, nós queremos te agradecer, porque realmente para nós é alimento espiritual. Vem fortalecer o meu irmão, a minha irmã nesta hora. Vem encher o nosso coração de paz. Aleluia. Louvemos.